Olá, pessoal querido, namastê, muita luz, paz e bênção nesse coração, que essa suprema luz, a união disso tudo que é, nos fortaleça cada vez mais nesse amor divino, com toda a representatividade, com todo o seu amor. Olá, boa tarde pessoal, todo mundo me ouve bem? Só para eu saber, só me dá um joinha para ver se está todo mundo me ouvindo bem. Tá me ouvindo picado, tá me ouvindo tranquilo? Me deem só um oizinho. Tchan, 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 tchan. Boa tarde, pessoal. Que bom, Ana. Boa tarde. Hoje, obrigado, Ana, também. Hoje à tarde a gente tá fazendo um lindo e verdejante, como diz o Bruno, trocadilho, né? No último encontro, a gente falou sobre o ser aqui e agora a gente vai falar sobre aqui o ser. Uma manifestação muito linda e profunda de uma percepção muito sutil com relação a onde está tudo isso que você tem buscado, aonde que está tudo isso que realmente está fazendo parte de uma busca sua, né? De um movimento, de um momento, de uma experienciação. A gente está aguardando a Viti entrar e assim que ela entrar a gente começa esse doce papo sempre muito agradável e sempre muito simpático, com muitas boas risadas. Muita luz, muita paz e bênção a todos. E a gente pode ir respirando um pouquinho enquanto não vejo aqui a amada Viti. Vou convidá-la para que a gente faça desse papo algo muito especial, como sempre. Olá, namastê. Namastê, boa tarde. Bem-vindos todos ao satsang maravilhoso dessa tarde. Uma alegria estarmos juntos, querido Saulo. Muito bom, é sempre muito motivo de coisa boa, né? Muito motivo de risadas, percepções, despertares, Sim, coisas muito lindas. Que bênção, que bom. Paulo. Olá a todos, todos sempre bem-vindos. Devagarzinho, é assim mesmo. Queria dizer da alegria qual internet está fluindo bem, qual está mais difícil. Ok, voltou, Voltei. voltou. Olá. Então, queria Ai, que dizer que é muito bacana esse estar juntos, porque quando muitos, bastam dois, mas quando muitos estão juntos, em nome da verdade, focando nisso que é o sempre presente, isso tem uma potência tão grande que aqueles impulsos dos karmas, que aqueles impulsos distraidores que puxam a atenção para fora, eles vão se aquietando. Por isso cria um campo tão maravilhoso. Por isso que é tão gostoso estar em satsang. E se você ainda não foi contaminado, você aí, deixa o coração aberto, porque é o que há de mais, né, maravilhoso, é o néctar do néctar. é o néctar do néctar. Assim que eu queria começar hoje. Que lindo, uma percepção linda. Até mesmo porque o néctar precisa ser trabalhado para virar mel. Sim. E justamente esse é o papel do mestre. Não entregar o mel. O mel precisa ser preparado, precisa estar
sendo conectado com tudo isso, né? O néctar está disponível, sempre esteve, mas quem quer fazer mel com ele? Uhum. Ai, que lindo! É sempre maravilhoso, é sempre maravilhoso, é sempre de uma alegria muito grande, de uma presença de amor muito grande, um lindo namastê, um lindo namastê, um lindo namastê. Sempre é um coração com coração, aonde realmente ficamos. Eu não vou nem falar conectados, porque se eu falasse conectados, quer dizer que de alguma forma isso já foi desconectado e teve que se unir, mas sendo une o que nunca foi separado. Então não existe nem conexão. Que lindo. Perfeito. Hoje, hoje a gente está fazendo uma brincadeira com uma referência ao nosso último encontro. Nosso último encontro, a gente falou sobre o ser aqui. E hoje é uma brincadeira. Aqui, o ser. Onde de uma forma muito, sempre muito amorosa, sempre muito acolhedora, nós deixamos disponível o fio da espada para quem deseja lapidar-se. É um processo árduo, em sua maioria das vezes, ou não, depende da sua percepção, de onde você está querendo levar tudo isso, mas é sempre uma disposição mesmo dessa suprema luz, desse divino, aonde nós, com muita, sempre muita humildade, muita entrega, um profundo serviço abnegado, nós nos colocamos à disposição para trazermos algumas palavras que nada mais são do que o silêncio manifesto. Dessa forma, eu convido todo mundo a começar a refletir um pouquinho sobre trazer para dentro de si uma percepção sobre aonde que mora essa brincadeira do ser aqui e do aqui o ser. Quando eu falo que o ser está aqui, isso quer dizer que eu ainda como presença inicio um movimento de que, de certa forma, eu ainda busco o ancoramento, vamos dizer assim, céu-terra. Eu ainda estou naquele movimento da busca pela divindade. E quando a gente expõe aqui o ser, nós já estamos falando desse ancoramento, dessa presença pelo coração, da movimentação do divino em pleno caminhar no planeta. É quando verdadeiramente assume-se a mente divina e passa-se verdadeiramente a caminhar com essas lindas pernas cor de ouro por esse, por esse local maravilhoso que estamos. Dessa forma, dentro dessa contemplação do aqui, o ser, é para que fique a lembrança de que esse desdobramento tão necessário, esse despertar, essa expansão, essa experienciação, ainda nada mais é do que construções mentais dentro de uma ilusão limitada do que é construído pela própria mente humana. E quando verdadeiramente convidamos para estar aqui, o ser, essa ilusão cai, esse véu cai, e começa-se a verdadeiramente se abrir para um despertar profundo e real. Eu falei ontem, Viti, com uma querida, com a Ju, que ela é dona de um estúdio de yoga no Rio de Janeiro. A gente fez uma live juntos sobre práticas corporais e despertares e tudo mais. E traz até uma preparação para isso que a gente está falando, né? Da movimentação do corpo para o ancorar da presença, do ser aqui e não lá. É buscar
o aqui, agora, porque se estamos aqui, é aqui que temos que resolver essa questão. Não fujam disso. Não fujam disso. Nós estamos aqui para essa resolução desse intenso despertar. E quando nós estamos falando de yoga ou qualquer outra prática que quer trazer você para a consciência do corpo, nós estamos falando da autorresponsabilidade de assumir aqui o ser. Acho que é muito isso. Sim, eu estava te ouvindo aqui, né, Saulo, vendo como que a gente tem esse papel de motivar o olhar, motivar o reconhecimento, porque se a gente vai olhando com cuidado, se a gente se assenta alguns instantes, que seja essa horinha que a gente senta junto, e de coração aberto, com a atenção voltada para esse movimento de ver aquilo que não se movimenta, e que esse ver aqui tem um outro sentido, tem um outro significado. A gente está acostumado com esse processo que é sempre dual. É alguém vendo alguma coisa, é uma consciência de algum objeto, de algum acontecimento, de algum som acontecendo. E aqui a gente senta para além de qualquer dualidade, para além dessa aparente dualidade entre uma consciência e o objeto da consciência, entre algum movimento dos sentidos, o ver, ouvir, tocar, as relações entre um sujeito e um objeto, a gente simplesmente, porque é bem simples, se dê conta que essa separação, ela é apenas uma ideia. A gente diz que ela é conceitual, porque é só na hora de falar. Aqui, quando a gente senta junto, a gente senta na experiência direta. Aqui nós estamos juntos, esses que somos rebeldes e não aceitamos os velhos paradigmas, o que nos venderam, como nos domesticaram e, portanto, nos angustiaram, as crenças, as manipulações, as ignorâncias, porque, de alguma forma, sentados aqui, já fomos tocados pela desconfiança sagrada, pela dúvida sagrada. A dúvida de que esse jeito de olhar que separa consciência e objeto é só um golpezinho para a gente falar a respeito, porque na nossa experiência direta, e aqui o convite é: chega de comprar coisas de fora, e se volta, temos maturidade o suficiente para voltar e ir para dentro. E veio agora, por mim mesmo, vamos lá olhar. Tem jeito de separar a totalidade desse momento? Tem jeito, a não ser por uma ideia, por um conceito, por uma imaginação, separar essa totalidade do agora, essa experiência direta do agora, tudo inclusivo? Verifica por você mesmo como na sua experiência direta, a não ser na narrativa que a gente vai ler lá no blog. A gente lia antigamente nos livros, né? Agora a gente lê nos blogs ou no Kindle, as historinhas que descrevem palavra por palavra, usando, então, um mecanismo de palavras e de mente, mas na experiência direta. A totalidade do agora. E é isso que diz esse convite de hoje. Aqui, o ser. Aqui, o ser. Olha, essa totalidade indivisível, é isso que a gente chama de o ser. Porque não tem palavra. As palavras que a gente adquiriu é para apontar para coisas.
quando a gente está falando de uma totalidade indivisível, não é uma coisa. Quando a gente está falando da experiência direta, dessa inseparabilidade que atinge todos os níveis das percepções dos sentidos, ainda pensamentos pensando e dando nomes, e ainda alguma emoção atravessando, aqui em Satsang, a gente tem a potência de atravessar esses velhos condicionamentos, essas antigas domesticações que nos faz parar no meio do caminho. Parar no caminho da dualidade, do vício de dizer, mas tem eu aqui vendo as coisas. Que esse pensamento, que essa percepção, elas são uma totalidade indizível acontecendo agora. Por isso que, como Saulo disse, arrisque-se. É uma responsabilidade, ele usou a palavra responsabilidade, e aqui para mim a responsabilidade diz, arrisque-se. Arrisque-se na dúvida sagrada, arrisque-se nesse mergulho de não seguir velhos modelos, porque eles só trazem angústia, eles trazem esse sofrimento existencial que agora, no que a gente chama de campo búdico, porque todas as atenções estão voltadas para essa totalidade indivisa, a esse néctar se transformando em mel, muito bonito isso, Saulo, de realmente acatar a verdade dos nossos corações, que afirma sem palavras a experiência direta do agora é indivisível, impessoal, maravilhosa, sem escolhas, onde tudo surge e tudo se vai, nessa dança maravilhosa das aparências, e que a nossa real natureza inascida, nessa mente búdica iluminada, vazia e plena ao mesmo tempo, da nossa experiência direta, enfim, faz esse tesouro, esse néctar, ser experienciado como a verdade que a gente sempre buscou e que está onde? Poxa, aqui. Namastê. Delícia, delícia. Entrando por esse caminho sem volta, da não escolha, do não pensar, do não agir, desse não fazer. Entrando por esse túnel sagrado de que somente se saberá o que há do outro lado quando atravessá-lo, passando-se por essa experiência, só há o que é indivisível, só há o que nunca teve início, e só há também o que nunca vai ter fim. E esse reconhecimento se dá aqui. Mas para conseguir entrar nesse túnel, dentro de tanta coisa que se carrega, por meio das impermanências vindas através do que é absolvido, experienciado pelos sentidos, somente quando, sem mochilas, somente quando, sem véus, sem botas, somente quando, sem casacos, sem amarras, sem máscaras, se atravessa esse túnel. É uma porta estreita, é uma porta bem estreita, que só entra quem está disposto a entrar.
e só sai aquele que entra. Dentro de toda a impermanência da ilusão, dessa ilusão constante que brinca, que também ilumina, dentro de toda essa ilusão existe algo acontecendo. E existe algo acontecendo que nunca deixou de acontecer. Existe algo acontecendo dentro desse arrisque-se, dentro dessa liberdade inquieta que sempre esteve e foi você. Existe algo que chama você para esse real momento de um despertar muito profundo e muito sutil, porque é uma observância sutil dentro de um campo que não está no seu desconforto porque você não concorda com algo. Não é esse desconforto. Não é um desconforto porque você está em luta. Porque quem está em luta está em separação. Quem está em separação está em escolhas. Quem está em escolhas está em sofrimento. É uma pulguinha que chama a sua atenção, que sempre chamou a sua atenção para algo que talvez não estivesse fazendo tanto sentido. Dentro do sistema de crenças, dentro do sistema do medo, dentro do sistema de todas as ilusões criadas, dentro de tudo isso que permeia essa criação que tivemos aqui nessa vida, e se você acredita em outras vidas, em todas as outras vidas, onde precisamos seguir um modelo, ainda não é isso, porque isso ainda são experiências. Experiências criadas pela limitação da mente humana. Esse ainda não é um despertar. Estamos colocando aqui o néctar, para que o seu papel de abelha, o seu papel de beija-flor, o seu papel de borboleta, percebe que todas essas representatividades são representatividades divinas de seres que são livres, construtores, que são seres que trazem a própria liberdade, conceitos de comunidade, de comunhão, de unidade com o todo. Seres esses que produzem tudo que é de mais sagrado. E todos eles são pequenos para demonstrar a humildade e a simplicidade daquele que se veste de si mesmo, para reconhecer em total presença aqui o ser. Sim. Embebida com as palavras, boa tarde a quem está chegando, Márcio, Raquel, essas palavras que têm a potência de estar ressoando no fundo dos corações. Essa é a diversidade das palavras. Tem palavras que surgem do campo treinado da intelectualidade, treinado num jeito de ver o mundo, treinado num jeito de sentir a minha identidade. Porém, tem palavras que são ditas revelações, porque elas saem desse outro lugar que não é esse lugar restrito, que não é esse lugar limitado. Palavras que saem do infinito têm a qualidade de ressoar no fundo dos nossos corações. Quando você sente ressoando no fundo do seu coração,
pode saber que essa palavra também é sua. Quando eu leio um poema do Rumi, quando eu pego um texto da Clarice Lispector, assim como eu vejo um apontar direto do Ramana Maharishi, ou uma parábola de Cristo, ou os Upanishads, essas antigas escrituras da Índia que falam todas elas do conhecimento de si mesmo, do conhecimento do infinito, do conhecimento de Brahman. Porque sim, esse si mesmo que é você é o infinito, é Brahman. São todas palavras, revelações, com uma qualidade de uma generosidade, porque essas palavras são generosas o suficiente para entrar e se fazer ressoante com a ignorância. E o que eu chamo aqui de ignorância, possamos nesse momento meditar profundamente como reconhecimento de que a ignorância é uma força como um laço que faz com que esse corpo e essa mente pareça por demais ser a minha identidade. Se der a oportunidade de fazer esse mergulho, essa arqueologia, esse vasculhamento, igual aqueles mergulhadores, aqueles menininhos que amarram uma pedra na cintura e em apneia, sem tubo de oxigênio, mergulham não sei quantos metros nos mares da Polinésia, do Havaí, para pegar uma pérola preciosa. Vamos mergulhando nessa crença, nesse âmago aí dentro, desse laço que nos faz acreditar que nós somos esse corpo e essa mente. E a generosidade de uma palavra que vem do silêncio tem esse carinho de ir até essa sua ignorância e falar para você, esse corpo e mente. Ainda que a gente já saiba que você não é esse corpo-mente. Não porque... Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E você só vai saber que você é o infinito, que eu sou o infinito, quando você souber que você é o infinito. E a gente está aqui desconstruindo, puxando as amarrinhas desse laço, que nada mais são do que conceitos, ideias e projeção da mente. Então, nesse mergulho, no silêncio para além das palavras, na brecha entre um pensamento e um pensamento e outro, eles são tão rápidos, menos de nanosegundos, que uma brecha entre um pensamento e outro, como Saulo bem lembrou das palavras sagradas da bem-aventurança, é um portal tão estreito. E é muito engraçado que quando a gente faz uma meditação que vem lá do Tibete, que a gente olha para o sol nascendo, espreme o olhinho assim, a gente começa a ver círculos concêntricos, igual o olho da pena de pavão. Você começa a ver aquilo. Se você fica ali alguns instantes, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim também é essa porta estreita. Entre um pensamento e outro, parece algo que eu nem consigo de tão estreito, mas quando há essa disponibilidade, porque está ressoando aí dentro, essa porta estreita, ela se escancara num tamanho sem fim, igual um horizonte que não tem limites. Essa porta estreita se escancara imensamente e abarca todo o universo. Para além dos conceitos e das palavras, no convite da tua experiência direta,
veja que até esse laço que amarra o eu identificado com esse corpo-mente, que é uma identificação até afetiva, emocional, ela, no silêncio do agora, essa identidade de um eu pessoal está sendo percebida, está sendo vista como um dos elementos que emergem, que surgem, como a espuma surge das ondas que quebram, a sensação de eu individual surge na multiplicidade do oceano do agora. E essa capacidade de percepção não se localiza em lugar nenhum. Não é pessoal, não é individual, eternamente presente, puro saber e consciência, onde a própria consciência dos objetos e do sujeito surgem. Eis que, tirando a mochila, passando na porta estreita, se escancara todo o universo. E aí, os nossos encobrimentos, emoções, comportamentos, agora também são vistos à luz dessa infinitude. E a cada respiração, a cada pulsar do coração, é sua responsabilidade aquietar nessa investigação, que é esse mapa que eu transmiti agora, que a gente está transmitindo agora, de atravessar os véus dos conceitos, das ideias, dos velhos condicionamentos, e na experiência direta do âmago da sua alma, que a gente chama coração com C maiúsculo, no âmago da existência, o infinito, que é sua real identidade, que é quem você é, se revela em sabedoria, em verdade, Sat, consciência, Chit, e uma alegria, um prazer que não tem nada a ver com os sentimentos desse mundo. É o néctar dos deuses. Aqui. Aqui, o ser, a mais pura manifestação da fonte da presença consciência constante, abundante, próspera, como toda a natureza que já se é. Uma contemplação real do silêncio, de certa forma colocado em palavras, para que seja entendido, compreendido, ouvido, dentro da temporalidade. Porque o que é atemporal se faz presente dentro e fora do que é o tempo. É o tempo e não é. É a consonância perfeita de tudo que se manifesta. E se retirar as mochilas é um convite a todos aqueles que já se sentem cansados de estarem trilhando um caminho. E se retirar as mochilas é retirar toda a expectativa com relação ao seu próprio processo de despertar. O retirar da mochila é você se resolver em libertação profunda, se resolver profundamente em todas as suas amarras, em tudo aquilo que o bloqueia, tudo aquilo que não cumpre o seu papel do que é divino, do que é próspero. Retirar a mochila é retirar uma carga que não é sua, uma culpa que não é sua, algo que é carregado há muito tempo que não é seu. Um convite a retirar a sua mochila é perceber que até mesmo todos os caminhos vão levar ao seu perfeito estado e evolução no seu progresso espiritual. E retirar a mochila também é, de certa forma, se converter ao culto da própria divindade, do próprio ser que já é você,
para que em máxima pureza permaneça-se firme no propósito da abertura do seu próprio coração. Porque tudo que é divino é como o vento. Ele vem e vai, passa. Você não sabe onde está. Ele acontece. Essas são todas as palavras divinas que se fazem presentes quando não há nada sendo manifesto a não ser a presença do aqui, o ser. Porque tudo que é perfeito, tudo que é fluido, está em contato constante com o que é toda a temporalidade dessa criação. De toda essa imutabilidade, de toda a perfeição existente em mim, em você e em cada um de nós, que está em comunhão com esse lindo e maravilhoso Ananda Brahman, disso tudo que é, disso tudo que está em constante alegria e funcionamento. Retirar a mochila é retirar a expectativa sobre você, sobre todos os outros. Retirar a mochila é estar em constante auto-perdão, auto-responsabilidade e em autoconhecimento. Retirar a mochila é perceber que não há mapa, não há caminho, não há nada que se possa levar, a não ser a tua própria entrega do teu próprio coração. E se o que você tem hoje é a sua própria encarnação, eu te garanto que o Divino, Supremo, Altíssimo, Deus, Consciência, Universo, não espera nada menos de você do que uma real entrega em profundo despertar. Uma entrega real da sua própria alma, incluindo tudo aquilo que você acredita ter controle aqui. Tudo isso, em constante comunhão e alegria do ser. Falar sobre felicidade chega a ser limitado, porque cada um conhece o seu conceito do que é felicidade. Cada um conhece o seu conceito do que é a bem-aventurança. Cada um conhece o seu conceito sobre o que é a graça. Mas isso tudo são estados, são frequências. Isso tudo já é você, acontecendo aqui. E a permanência disso, aqui com você, a permanência desse êxtase, a permanência desse mel, só vai depender do quanto você está disposto a verdadeiramente se entregar, retirar a sua mochila, abrir mão do mapa e adentrar pela porta ilusoriamente estreita. Bem isso. E abrir o tampo dessa cabeça para tudo que existe nessa vida disponível a todos nós. Aqui, o ser. A gente pode fazer um repente com essas brincadeiras. Cada um canta uma frase. Eita, eita, que a habilidade de nordestina tem que abaixar aqui. Mas é muito lindo ver que como que é hábil, né? O Márcio está perguntando, eu posso afirmar que aqui agora existe, ô Márcio? As palavras são meios hábeis. São meios hábeis para te ajudar para olhar, ajudar a voltar o teu olhar para aquilo que não tem nome. Então, palavras nada mais são que sentidos figurativos. Se você toma a palavra como algo que é real nela mesma, você está de novo no velho condicionamento de que o pensamento que fala palavras está dizendo daquilo que é. E que aí, de novo, temos que descansar no coração, na experiência direta, para além das palavras, e ver que dizer do aqui e do agora, chamar de ser, presença, consciência, Sat, Chit, Ananda, chamar de pura percepção, mente de Buda, Rigpa, são meios hábeis, sentidos figurativos, para que toque o fundo do seu coração e aquilo que é indizível
se faça vivo, se faça reveladamente vivo, porque tudo que está acontecendo é Brahman, é pura presença consciência. Porém, essas distorções, esse mais atenção no conceito, na ideia, na construção, é como uma sobreposição, é como um véu de Maia, é como uma confusão que faz eu achar que eu sou um corpo-mente e que essas palavras são mais... Por isso que todo Buda fala que você vai ter que jogar todo o ensinamento fora e vai ter que cortar a cabeça do Buda fora. Mas só corte a cabeça do Buda fora e jogue fora o ensinamento depois que você se tornar um Buda. Só um Buda pode jogar os ensinamentos fora. Então a gente está aqui com meios hábeis para aquela dimensão que precisa de um apoio, de um barco na travessia. E por que ela precisa? Porque a identidade está muito viciada. Aí entra na fase, quando o Saulo estava falando, bem me veio, agora é a fase disque denúncia. De que é feita essa mochila? Como é que a gente, né, constitui uma mochila? Essa mochila chamada de ego. Meu nome, minha historinha de vida pensada, quando mesmo? Ou aqui, agora. Ontem existe, amanhã existe. São pensamentos úteis para esse filme da manifestação, mas não são a realidade em si. Enquanto a mente que vê o tempo, os olhos que veem os objetos e o tempo, eles têm uma autonomia e acham que eles que são o rei da história, eles que mandam em tudo, e aí vem junto o quê? Desejo, controle. Se eu controlar direitinho, vai ser desse jeito que eu quero. Se a gente, então, está contraído, diminuído, na camada de pensamentos, conceitos, tempo e espaço, isso que é o néctar sagrado do infinito, ainda que seja o pai e a mãe de todas as coisas, a matriz de onde tudo surge, está nublada, escondida, e é isso que nos traz sofrimento. A angústia, ela é sagrada. Ela não te deixa parar até que você realize a infinitude que tudo é, reconhecendo a impermanência do mundo manifesto, vendo que tudo é uma projeção da sua mente, os julgamentos vêm de gostar e não gostar, que são marcas mentais de cada um. E enquanto você não abrir mão, não entregar, como Saulo estava dizendo, investigando que você, nas suas ações, foi dirigido por séculos, por anos, para obter aquilo que é um prazer para você, aquilo que você deseja, para ganhar alguma coisa, para evitar algum sofrimento, esse jogo de proteção sem fim, como que ele é desgastante energeticamente e infrutífero, porque a totalidade tem suas próprias leis e suas próprias regras. A totalidade, em despertude, usa cada ser humano como um transformador, o transformador das ideias distorcidas e ignorantes em ideias luminosas. Então verifica, investiga seus maiores desejos. Como é que, na verdade, quando você realizou eles, dizem os neurocientistas que dura 3 meses. Que o impacto emocional de ter, sei lá, subido no cargo, arrumado um amor novo, dura de 3 a 6 meses. Assim como o impacto de uma dor, da perda de um ente querido, da perda de um emprego, dura de 3 a 6 meses. Daí a pouquinho você já não está nem aí para aquilo que aconteceu, já está preocupado com outra coisa. E já está focado e saboreando outra coisa.
Olha o grau de impermanência. E é claro que vai te causar angústia se é isso que você está usando para te definir. Porque você sabe que você é imutável. Você sabe o imutável que é você. O eterno agora, o sempre aqui, que é você. Essa é a investigação da impermanência de todas as coisas, do mundo das percepções e do mundo interno. Diz o Vashtita Gita assim, de uma forma bem poética, assim como uma lamparina feita de pedras preciosas, ilumina dentro dela mesma e fora. Isso que você é, a luz de todas as coisas, ilumina dentro e fora. Lindo. Vai lá. Tem uma, tem algo muito interessante para esse tipo de questão, Vit, que normalmente eu falo para a Sangha, que antes de fazer a pergunta, ou não, não tem problema, mas normalmente quando chega a pergunta vindo pela mente humana, eu acredito que tenha que se compreender assim, qual a função dessa pergunta? E aí a própria pessoa, dentro desse processo do autoconhecimento, começa a compreender a função real daquilo que está querendo saber. Então, por exemplo, existe céu e inferno? Qual a função? Descobrindo a função dessa pergunta, você vai descobrir de onde está vindo essa culpa, de onde está vindo esse medo, aonde que está chegando nesse processo. Então, para todas as perguntas ou para todo servir, é necessário ter uma função, porque uma função é o que faz o regimento de todas as leis cósmicas universais. É necessário ter uma função, porque se não há função, não há razão de estar ali. Vamos falar bem cartesianamente, né? Não tem uma função, não tem uma razão. Mas é assim também no mundo de tudo o que flui dentro da consciência cósmica. Porque se nós estamos fluindo com o todo, com o universo, com o infinito, nós estamos em expansão como música, em geometria sagrada, acontecendo matematicamente, ao mesmo tempo dentro de toda essa fluidez de constante expansão. Porque se tudo se expande e é perfeito e manifesto, significa que existe algo, algos, alguém, alguns, tudo ao mesmo tempo acontecendo, que está regendo a perfeição de tudo isso que acontece e flui ao mesmo tempo agora. Então percebe, enquanto estamos querendo saber para nos nutrirmos da resposta pelo desejo do saber, isso continua sendo indiferente ao que é o Buda. Porque o Buda ele não tem perguntas. Assim como o Buda também não tem respostas. Assim como o que é chegar ao guru não é chegar a alguém que irá resolver os seus problemas. Ele vai te mostrar por um espelho exatamente ao contrário. Essa questão é sua e você resolve. Essa impermanência é sua e você resolve. Eu aponto a estrela, você escolhe observar a estrela ou o dedo. Porque você pode apontar para a estrela e a pessoa olhar para o dedo. E você fala, percebe a estrela. E a pessoa fala, olha o dedo apontado. E assim é dentro de todo esse movimentar. Então, assim, existe uma função, existe algo real dentro de mim que irá se nutrir verdadeiramente, que a minha divindade vai realmente se fazer presente nisso, é algo que em mim vai fazer sentido. Então isso me purifica e traz cada vez mais em mim a relembrança dessa divindade que se floresce aqui. Enquanto algo vem para mim de uma forma que simplesmente é para preencher um espaço, porque aquele espaço ainda está vazio,
ainda é algo fora, é uma pergunta fora, é uma felicidade fora, é um desejo fora, é algo que vai nutrir o mundo do que se considera ilusão. Então, se existe ou não, agora nesse momento, o que seja a verdade ou que não seja a verdade, qual a função? Nós estamos ouvindo verdadeiramente? Nós estamos em atenção verdadeiramente? Nós estamos usufruindo de todo esse movimentar dos cantos dos passarinhos? A gente está contando quantas pedras foram necessárias para encher a minha mochila? Ou qual seria a cor da costura das alças da minha mochila? Quantos compartimentos será que tem a minha mochila? Quantos quilos será que ela pesa? Há quanto tempo será que eu carrego essa mochila? Sendo que aqui, agora, dentro do que nunca deixou de acontecer, se manifesta a tua própria cura em cima disso tudo. E o descobrimento dessa função. Não é para que você precisa se libertar. É para quem essa libertação está disponível. É bem sutil. É bem sutil. Quem quer se libertar disso tudo? Além das palavras. Aproveita para ver se tem uma expectativa da próxima frase. Utiliza essa ferramenta que o Saulo trouxe de uma forma tão bacana. Quando a pergunta surge, ela modifica a espontaneidade do real, assim como uma nuvem que passa modifica o céu. O céu azul intocado é uma das metáforas clássicas mais belas. Fazer esse discernimento entre as nuvens que aparecem como coisas, como alguém colocou aqui o guia, o dedo que aponta coisas, não aponta a si mesmo, também não aponta o céu de verdade. Não tem como apontar o céu é isso que chega até os nossos pés. Céu azul que vai até onde os pés tocam na terra. O Caetano tem uma coisa lindíssima assim. A gente esquece que o céu azul vai até onde os pés tocam na terra. É tudo céu. A gente está flutuando no céu. Só o pé está tocando na terra. O resto do corpo está flutuando no céu. Não tem como apontar isso que está em todos os lugares. E, portanto, não é uma coisa. E aí as perguntas que surgem, se elas te ajudam a organizar o teu olhar como uma ponte para transpor um rio de confusão, ela vai ser trazida. A palavra vai ser trazida como uma ponte, um barco que te ajuda a atravessar para o outro lado. Mas muitas vezes você vai levar a cacetada do mestre. E o Cavicho, eu acho que ele está aí, e ele, eu gosto de falar dele, porque ele se dispôs a levar tantas cacetadas, e de tal forma que a despertude chegou tão mais rápido. Quando você dispõe a não querer mais estar certo, mas com o coração em confiança, sabe que aquele que está conversando contigo, te orientando, sendo teu amigo, com A maiúsculo, como diz Rumi, o amigo,
ele está fazendo um belo serviço, quando ele puxa o teu tapete, às vezes até magoando altamente esse teu ego, esse teu eu pessoal. É um serviço divino para não deixar nenhum resquício de aparente ego espiritual, sabe? Eu sou espiritual, porque na verdade a despertude, a espiritualidade é a nudez de si mesmo, desse eu pessoal, de si mesmo com S minúsculo, só, né, sem nada na mochila, sem o casaco, completamente desnudo, se entra, se chega na presença de Deus. É uma bela história, uma bela imagem. Você só vai chegar na presença de Deus completamente nu. Só os pobres entram no reino dos céus. E se ainda tem você entrando no reino dos céus, você ainda está muito rico de você. Se você é um instrumento de Deus, você ainda tem alguma coisa chamada instrumento. Você só vai realmente estabelecer essa despertude quando só houver Deus. Nessa total nudez e pobreza, a realização se estabelece e o sopro da verdade esclarece todas as dúvidas. Eu falo que não sobra pedra sobre pedra. Vai lá, eu vou fechar a porta que está batendo aqui com o vento. Tá bem, querida. É isso mesmo, não fica pedra sobre pedra. O pessoal da Sangha também tem esse conhecimento. Eles brincam, Viti, de uma frase que eu tive num satsang, acho que já tem algum tempinho, já tem mais de ano isso, que eu falei, porque conosco também funciona dessa forma, porque se alguém tivesse frequentando o satsang para ficar deitado no colo, de edredom, tomando chocolatinho quente, acho que está no lugar errado, né? Despertar requer realmente estar aberto em sua... Vamos colocar naquele altar sagrado seu, que eu amo, o seu altar sagrado. Coloquemos a nossa vulnerabilidade no altar sagrado do ser. Essa vulnerabilidade sagrada. Quando a gente está dando a outra face verdadeiramente, falando parábolas do nosso amado Barbudão, né? Nós estamos dando a outra face, nós estamos definitivamente descendo desse salto e colocando a nossa exposição, né, essa vulnerabilidade tão sagrada disponível. Não adianta fingir que está colocando a disponibilidade dessa vulnerabilidade à prova, porque o mestre vai bater, né? E esse é o papel, entre aspas, um dos papéis. Mas teve uma frase que eu falei num satsang muito tempo atrás que até virou figurinha. Depois eu posso até te mandar, virou figurinha no nosso grupo de WhatsApp. Eu falei com o pessoal. A minha alegria está em ser a foice do Senhor. Porque não existe maior alegria e contentamento do serviço abnegado, da presença aqui, do que trazer essa oportunidade de um despertar real, verdadeiro, em essência, a todos aqueles que se abrirem a isso. Não dá para contar quantas vezes a gente dá a mesma resposta, não dá para contar a quantidade de vezes que a gente fala a mesma coisa e sempre é falado na mesma amorosidade, com intenso carinho, com intenso amor, com intensa compaixão. Porque esse é o nosso papel. Muitos se enganam dentro do ego espiritual, que acordar para isso tudo é colocar um cetro, um manto e uma coroa. É justamente ao contrário. É se deixar nu, e vamos falar de novo do Barbudão, lavar o pé de todos os seus discípulos, em muita humildade, em muito reconhecimento, aquela presença verdadeira daquele namastê verdadeiro de tudo que é. Pessoal, eu vou finalizando por aqui, vou deixar a Vit se despedir também, temos 30 segundos. Muita gratidão a todos, um lindo namastê. Muita gratidão a todos pela presença.
Ok, o mapa está dado, ok, o convite está feito, energeticamente, no fundo do seu coração. Agora, satsang a cada respiração. Agora, a cada dúvida,